Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Então você está vendo aqui que a escritura está falando que não foi só as loucas que adormeceram, mas foi as prudentes também. As prudentes são aquelas pessoas que já foram avisadas sobre o arrebatamento. Ela está até vigiando, mas ela tem ainda aquele entendimento velho, tarde o meu Senhor virá. E por ter esse entendimento, está dormindo ainda, não acordou para a realidade. Acha que está salva ou salvo só porque sente a presença do Espírito Santo, só porque lê a Bíblia, só porque o Eterno abriu o entendimento, mas não está entendendo que não é sobre sentir ou o Eterno abrir as Escrituras, mas é sobre obedecer. Porque se o Eterno te dá um entendimento e você não obedece aquele entendimento que ele deu, não faz diferença. E se quando você vai orar, você coloca uma musiquinha melodiosa para você sentir a euforia da carne, isso não significa nada para o Eterno se você não está obedecendo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio um esposo, sai-lhe ao encontro. E olha que isso é um fato bem interessante de vocês observarem, né? Porque existem muitas pessoas que elas oram sobre o efeito da música. Digamos assim que ela ora sobre o efeito da droga, né? Porque quando ela começa a orar e ela entra em sintonia com uma música, ela sente a felicidade ou a sintonia da música. Como assim, você pergunta? Se você pega uma música melodiosa, vai te causar alguma coisa aí dentro. Se você pegar uma música triste, vai causar uma tristeza. Se você pega uma música alegre, vai causar uma alegria. Se você pega uma música que transmite inspiração, vai te deixar inspirado. Então, a presença que essa pessoa dizia sentir quando orava, na verdade, não era o eterno, mas era a música que estava arrebatando ela para algum lugar. Nunca foi o eterno. Porque imagina, a pessoa ora, sente a presença do Eterno e ele simplesmente não fala nada para essa pessoa que ela tá errada. Então, se o Eterno vem só para fazer presença ali e não muda a vida dessa pessoa, ele não tá te ajudando em nada. Entra naquilo que já foi comentado várias vezes através do Espírito Santo, de que o Eterno, ele não quer te condenar, ele quer te salvar. Aí na hora de te mostrar o erro, ele não mostra. Então quer dizer que ele não te ama, ele quer que você vá pro lago de fogo sim. E por ele te amar muito, é por isso que ele deu o arrebatamento, porque você estava sendo enganado com falsas ilusões desse mundo, e ele já sabia que se você não tivesse ficado no arrebatamento, não haveria salvação para sua alma. Porque desde quando você está nesse mundo e por que você só foi se atentar agora? Isso mostra que o tempo que o Eterno te deu antes do arrebatamento, você não fez nada. E ele sabia que o único jeito que você poderia trabalhar para o Eterno era passando por uma situação dessa. Não pense que o Eterno te odeia. Não pense que ele é um eterno mal, que ele está te causando algum mal. E nem tampouco fica exigindo do Eterno alguma coisa que você não está fazendo. É muito fácil você pegar as escrituras, falar um monte de coisa na presença do Eterno e você ficar exigindo que você quer isso e aquilo, mas a parte de obedecer você não obedece. Aí por causa da sua desobediência te fez ficar no arrebatamento, mas agora por causa da sua obediência vai te conduzir à salvação. É só você usar o raciocínio lógico, porque pensem o seguinte, ou melhor dizendo, raciocinem o seguinte: você fazia bastante oração pedindo para o Senhor uma resposta, uma presença, uma luz. E você tinha o entendimento que se o Eterno aparecesse misteriosamente na tua frente, aleatoriamente você sentiria um desejo fortíssimo de obedecer à palavra do Eterno. Mas isso não é verdade, porque mesmo que o Eterno aparecesse na tua frente, tu ia obedecer à palavra? Se isso fosse verdade, então você não era para ter ficado no arrebatamento, porque agora você só está trabalhando porque viu o arrebatamento e sabe que existe uma condenação. Já foi falado aqui uma vez sobre um exemplo que foi usado entre está escrito na Bíblia que tal obra conduz a ir para o lago de fogo. E a pessoa ela lê isso e simplesmente ela ignora. Mas quando ela pega uma embalagem de algum produto e está escrito que se jogar nos olhos pode acabar ficando cego, isso ela obedece. Porque a parte das escrituras é algo que quando ela desobedece, ela descobre que não aconteceu nada. Mas a parte de jogar um produto de limpeza nos olhos, isso traz uma consequência imediata. Era por isso que você não ligava se você desobedecia ou não.
E agora que você está vendo o mundo lá fora e você está vendo que realmente as escrituras são reais, agora o fato de você ler aqui que tal obra te conduz ao lago de fogo, isso você acredita porque você sabe que se desobedecer vai te conduzir para o lago de fogo. Não é agora como antes, onde você lia, mentir me leva para o lago de fogo. E ela aí mentia. Aí você lia um produto, esse daqui jogar no olho vai me deixar cego. Aí você obedecia. Agora o que está escrito e você vê lá fora, você sabe que se desobedecer vai ser uma consequência imediata. Não era uma coisa que era refreado por causa da bondade do Eterno. Agora não tem mais bondade para o seu lado. Ou você obedece ou a consequência entra na tua casa e te mata. E é por isso que você não pode chegar aqui e começar a falar que o Eterno é mau, e começar a culpar o Eterno e falar que o motivo de você ter ficado foi ele, começar a falar, Senhor, você não sabia que eu estava errado, por que que você não fez nada? Começar a falar esse tipo de coisa e simplesmente se inocentar na frente do Eterno, como se você fosse um pobre coitado e ficou no arrebatamento por falta de aviso. Você não pode ser arrogante nessa hora. Você tem que admitir, tem que concordar, tem que entender. A culpa nunca e nem sequer foi do Eterno. Lembre-se que ele sempre deixou a Bíblia para quem quisesse ler. Ele sempre mandou sonhos para quem quisesse ouvir. E ele sempre mandou sinais para quem quisesse enxergar. Mas por que que sobre todas essas coisas você não fez absolutamente nada? E por que que agora que você está vendo você quer culpar o Eterno, sendo que ele só fez o que era bom para você? E entenda que ele está sendo bom para você até depois do arrebatamento. Ele preparou esse canal, foi o próprio, não foi a carne, não foi o sangue. Foi o próprio que preparou você para ficar nesse arrebatamento. Não que necessariamente o Eterno te fez ficar, mas que através das tuas obras te conduziu a ficar no arrebatamento. E o que deveria ter sido justo, assim como está escrito que o salário do pecado é a morte, ele tirou esse salário de você e agora ele está te concedendo a salvação, a vida eterna. Você precisa se atentar para essas coisas. Não é hora de você ser irracional, não é hora de ser sentimental, não é hora de ser você. É hora de você pegar a sua parte, deixar de lado e começar a ser uma nova pessoa. Se levantar do estado que você se encontra e entender que o Eterno te deu mais uma chance. Entender que aquele sinal que você tanto pedia, aquele empurrãozinho que você tanto pedia para o Eterno chegou. E você deve agarrar essa nova oportunidade com todas as suas forças. Porque se você perder essa oportunidade, não vai ter outra. Lembre-se que a sua vida é uma só. Lembre-se que você não pode salvar ninguém, você só pode salvar a si próprio. Coloque um espelho na sua frente e se olhe apenas para você mesmo. Por mais que tenha uma pessoa ali do seu lado, ela também tem que ter esse mesmo raciocínio. Quem pode me salvar sou eu. Não é porque tem uma pessoa ali do lado que ela vai me salvar, não. As obras são minhas, as ações são minhas, as palavras são minhas. Tudo é meu. E se é meu, eu tenho que fazer o que é certo. Através do entendimento da palavra, tenho que fazer o que é certo. Tenho que me lembrar que por causa das minhas ações me fiz ficar no arrebatamento. E agora, através disso, eu entendo que pelas minhas ações eu vou ser salvo depois do arrebatamento dando a vida. E o porquê é falado o tempo inteiro sobre as mesmas coisas e por que o assunto não muda. Isso porque você está sendo contaminado com essas palavras e ela precisa entrar no seu entendimento. E isso entra também no motivo do porquê você não pode conversar com um demônio na hora da tortura e nem tampouco a prestar atenção no que o demônio está falando, porque o que ele fala também está te contaminando. E se você deixar a contaminação entrar dentro de você, vai gerar um fruto. Na hora da tortura, o demônio começa a falar algumas palavras para tentar quebrar a tua sequência de palavras, que no caso são as promessas. E depois ele quebra e começa a falar, nega o nome de Yahushua. Você vai negar o nome de Yahushua. Ou ele começa a falar, eu vou negar o nome de Yahushua. E essa ideia vai entrando dentro de você até que forma um fruto. E é por isso que você não pode ouvir os demônios, você não pode. E é por isso que você precisa falar as promessas, nem que seja dentro de você, ou seja, falando para você neutralizar o que está saindo de lá fora, para não contaminar o que está dentro. E lembre-se que trair Yahushua não significa você abrir a boca e falar, eu sei lá o que. Não, isso também entra nas questões de ações. As ações que você pratica definem quem é você no mundo espiritual. E Yahushua próprio disse que pelos seus frutos que se conhece a árvore. Se a árvore dá fruto bom, a árvore é boa. Mas se a árvore tem fruto ruim, é uma árvore ruim. Pelos seus frutos se conhece o tipo da árvore. Uma macieira só vai dar maçã.
Uma árvore que dá uva só vai dar uva, e assim por diante. Todas as árvores elas foram definidas com um único papel, um único propósito. E assim você também precisa dar um fruto com um único propósito, com um único sentido. A sua salvação é mais importante do que tudo, e você não pode desperdiçar ela por causa de descuidos. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então você vê o que, né? Tinha as 5 prudentes e tinha as loucas. E você viu que as prudentes toscanejaram, ou seja, dormiram, juntamente com as loucas. Mas quando elas ouviram, aí vem o esposo, foi aí que elas acordaram. E o que é aí vem o esposo? Ela teve a notícia, o arrebatamento aconteceu e você acabou ficando. Então você agora precisa se levantar como uma virgem prudente, preparar suas vestes, se encher do azeite e quando sair lá fora estar preparado para que o noivo te encontre. Porque se o demônio conseguir apagar a sua chama, o Eterno não vai te ver, os anjos não vão te ver, você vai estar apagado como um demônio. O demônio não tem salvação. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Isso é o que vocês não podem fazer, não dá para você conversar com quem está lá fora. Você pode até começar a gritar as promessas, se aquela pessoa aceitar para ela, glória ao Eterno, mas se ela não aceitar, você vai parar a tua missão para conversar com uma pessoa ali do nada, só para instruir ela o que ela precisa fazer. Aí enquanto você está instruindo aquela pessoa, você está perdendo a chance de se contaminar cada vez mais. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Então você vê que as prudentes elas não pegaram aquilo que elas tinham e dividiram com as loucas. Lembre-se, problema dos outros não é problema teu. Vida dos outros não é problema teu. Se aquela pessoa não se preparou, não é seu problema. Se aquela pessoa se preparou, glória ao Eterno, mas também não é seu problema. Quando você estiver lá fora, só vai importar você. Se tá alguém na tua casa com você, essa pessoa ela não se preparou, deu hora de vocês dois sair, problema dela agora se ela não está preparada. Você tem que focar em você. Você é o alvo principal. Você é quem Yahushua quer salvar. E ele só vai te salvar se você colaborar com ele. Não dá para você estar andando num caminho e querer andar por duas estradas. Não dá para você querer ter dois senhores. Não dá para você se dividir em dois. É um caminho só, é um Senhor só, é uma salvação só. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então você vê, as preparadas entraram com o noivo e logo em seguida as portas se fecharam. E se você sabe que tu é uma virgem prudente, que se encheu do azeite, e você perdeu seu tempo com quem está lá fora tentando ensinar, pode ocorrer o caso de que na hora que você dê a vida, você falhe. Isso porque você pegou o que era seu e deu para os outros. Você não foi uma pessoa prudente, você foi se banquetear com os ébrios lá fora. Sem contar que você não sabe quem está lá fora. E se for um anjo caído transfigurado em carne? Aí você vai falar com o anjo caído e ele tá te enganando, ele tá passando a perna em você. Aí você tá lá passando toda a informação pro anjo caído, o anjo caído tá fingindo que tá prestando atenção como se ele fosse obedecer, porque ele não tem salvação. E na hora da tortura, aquilo que você semeou dentro de você foi roubado. Lembra lá do salteador? Que ele fala, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Quer dizer o quê? Se você tá vigiando, se você sabe que quem tá lá fora não é teu amigo, por que tu vai conversar com uma pessoa aleatória? Por mais que isso que esteja sendo falado pareça absurdo, o demônio ele não é burro. Ele sabe da sua boa intenção, ele sabe de tudo, ele sabe quem é você. Lembre que ele construiu a sua vida por você e por isso você ficou no arrebatamento. E o único jeito de tirar o demônio é matando você. Não necessariamente você, mas a tua carne. E como ele precisa matar a tua carne para sair, se ele te enganar com uma conversa com pessoas aleatórias ali, ou até mesmo com qualquer outra coisa, ele vai estar roubando o que o Eterno semeou dentro de você através desse canal. Você sai lá fora, o demônio te espanca e ele te joga numa jaula onde tem várias outras pessoas que estão no mesmo estado que você, machucadas e feridas. Aí basicamente aparece alguém e começa a conversar com você que não sabe o que está acontecendo, não sabe o que fazer e alguma coisa parecida com isso. Aí você vai tirar o seu foco de falar as promessas, de falar isso e aquilo consigo mesmo,
para se contaminar, para explicar para aquela pessoa que deu o arrebatamento que ela precisa fazer isso e aquilo para se salvar? Não. Começa a clamar para você mesmo ali a promessa. Se aquela pessoa aceitar, ou o Eterno deu o entendimento na mesma hora, ela vai ser salva contigo. Mas não deixe o demônio roubar a tua casa. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, basicamente, aquela pessoa que foi louca, ela não se preparou e ficou no arrebatamento, com certeza. E nem depois do arrebatamento ela se preparou. Aí ela morreu, sem salvação, e acabou a história dela. E essa louca que poderia até ter te tirado do caminho também. Então você não pode confiar em quem está lá fora. Lembre-se que antes você confiou uma vez em quem estava lá fora, acreditando que ele fosse te trazer alguma coisa. E pela tua crença te fez ficar no arrebatamento. Um amigo teu falou coisas com você que você acreditou nele. E, por acreditar nele, ficou no arrebatamento. Uma escola, uma faculdade, um curso e qualquer outro tipo de coisa te convenceu de alguma coisa ser certa. E por essa escola, faculdade, curso, o mundo te conduziu a ficar no arrebatamento. E agora você quer confiar nessas pessoas de novo? Não, por certo, não vai confiar. E essa parte, quando se refere noite, não quer dizer que o arrebatamento do nada foi de noite, aí o galo cantou e todo mundo descobriu que sumiu pessoas na cama. Não, ele está querendo dizer que nesse período para aquelas pessoas foi um tempo de trevas, de escuridão. Lembre-se que a Yahushua disse: Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quando o Espírito Santo foi tirado da terra, a luz foi com ele. Então as pessoas ficaram na escuridão, ficaram nas trevas. E por elas estarem nas trevas, o único caminho de luz era esse de dano à vida. E qualquer outro caminho que a pessoa for tentar tomar não vai conduzi-la para lugar nenhum. Porque se a pessoa ela soubesse alguma coisa, não teria ficado no arrebatamento. Se ela tivesse enxergado o caminho que ela estava andando, ela teria andado para a salvação. Então significa que até mesmo antes do arrebatamento essa pessoa já estava em trevas. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então você vê o quê? Que o Senhor ele sempre dá aquilo que é na capacidade do que o homem suporta. Aqui tinha um que suportava fazer 5 coisas para o Senhor. Tinha um que suportava 2, e tinha um homem que suportava fazer apenas uma coisa. E aquele que suportava, ele ia lá e fazia alguma coisa para o Senhor. Às vezes o Eterno te dava um entendimento que você fazia e executava 5 coisas ao mesmo tempo para sua salvação. Às vezes ele te dava um entendimento, ou ele usava outra pessoa para te dar um entendimento, e através desse entendimento executava coisas para sua salvação. E tinha pessoas que recebiam o entendimento do que precisava fazer e não fazia, que é o do caso desse homem que ele pegou o talento do seu senhor, o dinheiro, e escondeu na terra. E muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e pediu contas a eles. E lembrando que esconder na terra significa esconder dentro de você. Vamos supor que o Eterno te deu o entendimento de que usar tal vestimenta é errada. Aí você entende e simplesmente ignora esse talento que o Senhor te deu. Então no dia que der o arrebatamento, tu vai ficar por causa de tuas roupas. E no dia da tribulação, ou melhor dizendo, no dia da tua morte, o Eterno vai te perguntar o porquê que você não obedeceu, sendo que você sabia que era errado. Então aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregastes-me 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Então você vê aqui que todas as obras que as pessoas praticam, claro, obras assim com perseverança, né? Não adianta fazer uma açãozinha boa aqui e achar que já é o suficiente. Mas todas aquelas obras que as pessoas praticam de acordo com a vontade do Eterno, no dia da morte aquelas obras vão testificar que ela é filha do Eterno ou filho. E no dia do arrebatamento, as obras que aquela pessoa teve testificou de que ela é filha ou filho do Eterno. Por isso que esse homem que recebeu 5 talentos, quando granjeou outros 5 talentos, ele trouxe para o seu senhor e os talentos deles
testemunharam que as obras daquele homem eram bom, e pelas obras dele ser bom, ele pôde entrar no reino de seu pai. E agora, como é que vocês vão devolver o talento ao Senhor? Aquilo que está sendo passado aqui nesse canal, você precisa obedecer na hora da tortura e no jogo. E aquilo que o Senhor te deu vai voltar para ele. Lembra na hora que o Senhor ele foi dividir o pão? Ele dividiu o pão sagrado lá e multiplicou para todo mundo, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Significa que aquilo que a Ruxa semeou em qualquer pessoa vai voltar para ele, se é que essa pessoa obedece o que foi semeado dentro dela. E aqui, as parábolas do talento é a mesma coisa. Um tinha 5, obedeceu os 5, e os 5 voltaram para o Senhor. E como ele estava obedecendo, as obras dele testemunharam a favor dele, e por isso ele foi chamado de volta para casa. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me os 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Então ele está falando o que, né? Sobre esse homem que recebeu 2 talentos. Ele basicamente precisou fazer pouca coisa pela sua salvação, e quando ele foi salvo, o Senhor colocou ele sobre todas as coisas que tem no reino. O Senhor não faz acepção de pessoas aqui na terra, e nem tampouco ele faz acepção de pessoas no seu próprio reino. Tudo o que um anjo tem, e tudo aquilo que um anjo pode usar, e tudo aquilo que o anjo come, o Senhor dá também àqueles que obedecem a ele. Se um anjo tem 10.000 casas, aí por acaso você vai ter uma casinha, um barraco velho? Não. O Senhor, ele é dono de tudo, ele pode criar 10.000 casas para você só num estalar de dedos. Se um anjo só come comida boa, aí você no céu vai comer comida ruim? Não. No céu, o Senhor é dono de tudo, ele pode te dar aquilo que for da vontade dele. Tudo isso você tem que entender que você não precisa fazer muito para o Eterno te dar alguma coisa. E por isso que o arrebatamento aconteceu para pessoas que provavelmente na sua concepção nem merecia. Uma pessoa que era drogada ali fora, do nada você via que desapareceu. Mas isso foi porque na hora do arrebatamento ela obedeceu aquilo que você não obedeceu. E agora você vai obedecer aquilo que você não obedeceu na sua vida anterior. Você tinha chance de ter sido arrebatado, não foi. E isso não é um motivo de pena ou desgraça, mas é uma glória jubilosa, porque você sabe que futuramente você já vai estar salvo quando você der a sua vida. E conforme você se enche desse canal, não só desse, mas como o outro também, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada, você vai ganhando essa expectativa, essa confiança, essa certeza de que essa salvação já é sua. Porque se ela não fosse, você nem estaria nesse canal. Então significa que o Senhor te chamou para essa salvação, que você já está dentro dela. Só de você estar ouvindo o canal, você já está obedecendo. Só de você estar ouvindo o canal, você já está obedecendo. Então você já está andando para a sua salvação. Você que não percebeu ainda. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. Então você vê aqui, né, que o Senhor não semeou aquilo dali, alguém semeou por ele, e ele foi lá e recolheu. E que ele juntou alguma coisa ali. Então o que você consegue entender disso? Ou melhor dizendo, o que o Eterno te diz sobre isso? De que aquela pessoa que parecia perdido, o Eterno tinha semeado alguma coisa ali dentro. E ele sabia que aquele semear uma hora geraria um fruto. Tanto para quem foi no arrebatamento, e como para quem ficou depois do arrebatamento. Ele sempre semeou alguma coisa dentro de você, que ele usaria ao seu favor. Mas é claro que sempre entra aquela parte chata, porque por mais que o Eterno ele esteja fazendo tudo pela salvação do homem, sempre ocorre a parte do homem decidir o que ele quer. O Eterno nunca obrigou ninguém a obedecer ele, e nem tampouco o Eterno nunca obrigou ninguém a ir para o lago de fogo, e nem tampouco o Eterno nunca obrigou ninguém a querer a salvação. Ele sempre deixou no critério do homem. O homem sabia que se desobedecesse ia parar lá embaixo, e ele sabia que se obedecesse ele pararia lá em cima. E esse era a escolha diária que esse homem estava fazendo. Quando ele obedecia, ele dizia perante o universo que ele quer estar no céu. E quando ele desobedecia, ele falava perante o universo que queria estar lá embaixo. E o Eterno não ia interferir na sua escolha. Ele apenas dava tudo aquilo que era necessário para sua salvação. E de acordo às suas obras ou suas obediências, falava de quem você pertencia. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então esse homem, ele escondeu dentro de si aquilo que ele sabia e não praticou. E depois
esse talento voltou para o Eterno e ele ficou no arrebatamento. E agora ele vai ter que atribuir novos talentos, que são os que estão dentro desse canal. Respondendo, porém, o seu servo, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então você vê o que, né? Que esse cara que ficou no arrebatamento, ele sabia que ele estava fazendo coisas erradas, sabia. Não tem como a pessoa ficar no arrebatamento sem conhecimento disso. Até mesmo um ateu sabia que o Eterno existia e sabia que uma hora ou outra ia acontecer alguma coisa que iria se manifestar na vida desse cara que se considerava ateu. E ele está falando aqui: sabia que ceifa onde não semeei. O Eterno não foi lá semear naquela pessoa. Outras pessoas semearam e ele foi lá e colheu de volta. E está falando que ele ajunta o que ele não espalhou. Outras pessoas espalharam aquela pessoa da presença do Eterno, mas ele foi lá e juntou de volta. Então você que está espalhado porque ficou no arrebatamento, ele vai te juntar de volta. Mas isso entra sempre: você quer? Se a resposta é sim, então pratique aquilo que você sabe antes e depois do arrebatamento. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Isso fala a sentido de três coisas. Quando você proclama as promessas, e o Eterno vem lá e faz obras na sua vida, e sobre você falar com aquela outra pessoa aquilo que o Eterno te deu, porque isso seria a terceira coisa que ele entenderia e retribuísse para você de uma outra forma, para você praticar. O Eterno não te dá nada só para você ter ali. Ele sempre te dá alguma coisa que é referente à salvação. Ele deu entendimento. Você começou a proclamar esse entendimento, você estava chamando à existência aquilo que o Eterno disse. E os anjos, e o próprio Eterno, Espírito Santo e Yahushua, estavam trabalhando para a sua salvação. Você passava esse entendimento para uma outra pessoa, essa outra pessoa também começava a trabalhar em seu favor, porque ela entendia, ela trabalhava, o Eterno dava algo em troca e depois voltava para você. Então três coisas eram trabalhadas ao mesmo tempo: falar, dar e depois receber de volta. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então quer dizer o que, né? De que aquilo que o Eterno te deu foi tirado de você e voltou para o Eterno. Todo mundo lá tinha um monte de coisa. Então o Eterno simplesmente pegou o que era dele e deu para ele de volta, para os teus anjos. E aquilo que a gente tinha sobre você, que era o conhecimento que você existia, agora não temos mais, foi tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E aqui é em dois sentidos. Ou a pessoa não deu a vida e foi parar no lago de fogo, ou ela ficou no arrebatamento. E agora entra todo aquele processo que já foi dito no canal várias e várias vezes. E lembre-se, pelo Senhor ter dado talento e vocês não terem praticado eles, significa que vocês ficaram sujos. O talento vinha para limpar. Imagine um prato sujo. Você pega o talento, que seria uma esponja, e você passa naquele prato sujo e limpa ele. Então, quando o Eterno te deu um talento, um entendimento ou alguma obra para fazer, era para te limpar. E como você não se atentou, você acabou ficando sujo. E sujeira não entra no céu. E agora, esse outro mega talento que o Senhor está te trazendo aqui, uma pedra gigante, que você precisa obedecer, para que através do seu alto sacrifício você se purifique com o seu sangue e com sua obediência. E assim você esteja limpo para entrar no reino dos céus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Lembrem do mar de vidro. Quando der o arrebatamento, as pessoas não vão entrar diretamente no céu, elas vão parar no mar de vidro. E as pessoas que vão dando a vida vão parar no mar de vidro. Só que tem uma diferença, né, entre os que estão do lado do Eterno e tem os que estão do lado dos demônios. Não dá para quem está na direita passar para a esquerda e quem está na esquerda passar para a direita. E quando o Eterno aqui sentar no seu trono da sua glória, ele vai simplesmente tirar a parte que é as ovelhas e o bode vai deixar lá no mar de vidro, para que através do mar de vidro se abra e eles caiam no lago de fogo. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Tudo isso que ele está falando aqui é referente às obras que você poderia ter feito. Porque ele fala o quê? Adoeci e fostes me ver. Quer dizer o quê?
você estava doente perante o Eterno e você veio ler a Bíblia. Então você estava doente e o Eterno foi lá te visitar com a cura. Você estava sem roupas, você foi ler a Bíblia e o Eterno te deu roupas. Você estava com fome, sua alma estava com fome, você foi ler a Bíblia e o Eterno te deu o mantimento. Ele está falando isso para você. Você estava doente? Fostes me ver. Ver quem? Yahushua. Quem foi ver Yahushua? Você que ficou no arrebatamento. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizertes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então ele está falando isso com você. Você estava na prisão, estava nu, com fome, doente e várias outras coisas. E toda hora que você ia para as escrituras, o Eterno ia lá te visitar. E quando ele te visitava, ele te dava um entendimento do que você precisava fazer para sair dessa situação. E é agora o que está acontecendo com você mais uma vez, só que de uma forma mais direta e clara. Agora você está sem roupa, está com fome, está nu, está na pior condição por causa do arrebatamento, porque ficou. Mas, através do Eterno, ele está te dando todo o mantimento e a provisão necessária para que você suporte o que tem lá fora. E depois ele vai falar para você: Vinde bendito de meu Pai, porque estava no arrebatamento, se preparou e agora para você está preparada a herança que foi fundada desde toda a criação do universo. Então você é um bem-aventurado, é um bendito. Bendito e bem-aventurado significa a mesma coisa. Significa feliz aquele que recebeu a glória do Senhor. Feliz aquele que foi salvo. Então é isso que ele está falando para você, de que em todas essas condições péssimas que você se encontrava, até nisso o Eterno deu uma solução para te salvar. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Muitas pessoas usam esse versículo aqui só para dizer que o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. Só que aí a pessoa dá uma olhada melhor, né? Essa pessoa tem a mesma obra do que um demônio, então ela também é um demônio. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então você vê o quê? A pessoa estava ruim, estava doente, estava presa, estava isso, aquilo, e ela não ia para as escrituras, ela corria para qualquer outro canto. Então ela basicamente estava se autocondenando. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Ou seja, quer dizer o quê? Você estava numa condição ruim, e em vez de ir lá para as escrituras, você ia para qualquer outro canto que não tinha salvação. E por causa disso te conduziu a ficar no arrebatamento. E se de novo você querer correr essa carreira aí, né, de não obedecer o que as escrituras estão falando, vai acabar ficando do lado dos demônios com toda certeza. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então você vê que quem foi para o lago de fogo foi Satanás, seus anjos e quem estava do lado dele. E os justos foram para a salvação.